E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Denilson Seixas. Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre os povos pré-colombianos e especificamente, então, esse vídeo sobre os povos maias, certo? Bom, os maias, então, viviam na América Central desde cerca de mais ou menos 1500 a.C. Lembrando que esta conquista dos europeus em relação aos povos da América Central, né, o restante ali da América Latina, né, tirando o Brasil, é claro que foi colonizado pelos portugueses, mas os espanhóis, especificamente, eles também estão dentro desta lógica capitalista, desta lógica mercantilista, né, então que a gente fala sobre a questão do mercantilismo como o capitalismo comercial, né, então, dentro desta lógica do absolutismo, que os países da era moderna, principalmente os espanhóis e os portugueses, né, que vieram para a América para conquistar regiões, conquistar a fé cristã, né, fazer com que os povos nativos aderissem ao cristianismo, que também tinham a intenção de retirar metais preciosos, ouro, prata, pedras preciosas, elementos da natureza também. Então, esta conquista europeia está dentro dessa lógica, né? A gente não pode esquecer, então, disso, certo? Bom, os povos maias, então, viviam em cidades independentes, então não havia um governo central. As principais cidades que a gente pode citar, por exemplo, Chichén Itzá, Copán, Palenque, Uxmal, então são as principais cidades que viviam, então, de forma independente, então, certo? Bom, se a gente fosse fazer, então, uma hierarquia social, o governante estava no topo da hierarquia, também havia nessa hierarquia mais alta sacerdotes, chefes, guerreiros e grandes comerciantes também. Lembrando que o governante ele era auxiliado, então, por nobres, né, que ajudavam a administração de eventos religiosos, civis, militares. Então, o governante não fazia nada sozinho, havia sempre pessoas ligadas à nobreza que ajudavam na administração. Abaixo, então, desta camada havia artesãos, pequenos comerciantes, agricultores, escribas, pintores, escultores. Então, era uma camada também bem extensa, certo? Bom, falando em termos de economia, a base da economia era a agricultura, tendo o milho como seu principal elemento, um elemento considerado sagrado, tanto é que os maias tinham uma crença de que a humanidade surgiu de uma mistura de água com o milho. Então, o milho tinha uma representatividade muito grande, muito expressiva na cultura dos povos maias, então. Mas além, claro, do milho, havia também plantação de feijão, batata, cacau, algodão, e havia entre eles uma técnica de agricultura que é a famosa técnica da rotação de culturas, ou seja, sempre em uma determinada área, essa área, ela, num ano, ela não era produzida, né? Havia uma parte da área que ficava para descanso, para que a terra, então, pudesse se regenerar e tornar também novamente fértil para a produção agrícola. Então, em determinadas áreas, sempre tinha uma que descansava, né? Um terreno, uma parte da terra que ficava sem produção durante aquele ano para poder se regenerar, então. Isso é bem importante. Bom, os povos maias também faziam um comércio, e o comércio ali era muito expressivo, principalmente em relação ao ouro, à prata, conchas, semente de cacau, plumas coloridas. Era um comércio bem intenso, né? Lembrando, então, que esses povos, a gente já viu nos povos astecas, havia uma utilização muito grande desses materiais, como, por exemplo, o ouro e a prata, que os espanhóis ficaram muito impressionados com esse tipo de material, que os povos nativos aqui não tinham a utilização do ouro e da prata, por exemplo, como um material de riqueza, era mais um material de enfeite, de adorno, para
a sua cultura, né? Não tinha esse viés monetário como os europeus haviam utilizado, né, o ouro também e a prata como um sistema para conseguir riqueza, né? Os povos nativos não tinham esse tratamento com o ouro e a prata, era um tratamento diferente, então. Falando em termos de ciência, né, o conhecimento científico dos povos maias era bem expressivo também, assim como eu falei com os povos astecas, né, havia uma organização social extremamente evoluída, e eles não tinham nada de povos atrasados, como os europeus achavam. Então havia conhecimento da matemática, da astronomia, da engenharia, um sistema numérico e um sistema de escrita também. O sistema de escrita tinha mais ou menos 800 sinais e que representavam, por exemplo, o som, um objeto ou uma ideia. Então, era esse elemento de escrita era bem complexo também, né? E não foi totalmente decifrado pelos pesquisadores. Bom, em termos de observação dos astros, era importante esse tipo de observação da natureza, mas principalmente a observação dos astros, para a realização de atividades diárias que eles executavam, por exemplo, a agricultura, atividades religiosas, atividades civis também. Então, os elementos da natureza eram bem importantes para esses povos chamados povos pré-colombianos, e esse sentido de povos pré-colombianos, né, o conceito de povos pré-colombianos, significa que são aqueles povos que viveram antes da chegada de Cristóvão Colombo à América, lembrando também disso, né? Esse conceito aí é bem importante também, certo? Bom, então era isso sobre os povos maias, uma breve explanação, e o próximo vídeo, então, será sobre os incas, então, certo? Para a gente completar, então, essa história aí dos povos pré-colombianos. Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo aí. Tchau, tchau.